Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui no ano de 2016. Magnus Carlsen contra Sergei Karyakin. O então campeão mundial Magnus Carlsen foi desafiado pelo vencedor do torneio de candidatos Sergei Karyakin. Depois de um match de 12 partidas, das quais as 7 primeiras terminaram no empate, oitava rodada o Karyakin saiu na frente com uma vitória. Nona rodada empatou, 10ª rodada. Numa importante rodada, o Magnus Carlsen conseguiu a vitória, empatando então o match. Ficou tudo igual, uma vitória para cada um. E aí as partidas 11ª e 12ª terminaram também no empate. E com isso o match terminou empatado. Pelas regras da FIDE, o desempate são em partidas mais rápidas. É um tie break de 4 partidas de 21 minutos. Tá? Só corrigindo, no vídeo anterior eu falei 25 minutos. 21 minutos para cada jogador. Então são partidas aí mais rápidas e o Magnus Carlsen costuma ter vantagem nesse tipo de partida. Mesmo assim, as 2 primeiras partidas do tie-break terminaram empatadas e a gente vai ver aqui a 3ª partida do tie-break. Então, Sergei Karyakin jogando de brancas contra Magnus Carlsen. Vamos lá. E4 pelo Karyakin, E5, cavalo F3, cavalo C6 e aqui o Karyakin entra numa Ruy Lopes aí com bispo B5. A6, bispo em A4 e aqui cavalo em F6 pelo Magnus Carlsen, roque, e aqui bispo em E7 simplesmente. As pretas não tem muitas ambições, capturando aqui em E4, vão perder muito tempo, então bispo E7 mais sólido, D3, B5 atacando o bispo, bispo aqui em B3 e agora D6, A3 e aqui roque. Então as pretas fizeram aí o desenvolvimento certinho, desenvolveram as peças menores, já deram roque, e o Karyakin também tá jogando tudo certinho como manda o manual aí. E agora o lance cavalo aqui em C3 foi jogado pelo Karyakin. Em geral, jogadores de Ruy Lopes numa posição como essa gostam de jogar outros lances, assim, H3 é um lance muito jogado, cavalo de bem D2 é um lance muito jogado. Agora C3 também costuma ser um lance importante para poder dar casa aqui para o bispo, mas por ter jogado A3, o Karyakin quer manter o bispo nessa diagonal, então ele não precisa fazer o lance C3, nem o torre E1, o peão está defendido, ele jogou com D3, então o Karyakin está indo numa linha já um pouco diferente da Ruy Lopes padrão, com o lance aqui A3, né? Então vai para ideias diferentes do que a gente está acostumado a ver na maioria das partidas aqui de Ruy Lopes no canal. Cavalo C3 então foi jogado aqui, cavalo A5 atacando o bispo e o bispo vem aqui para A2. Bispo E6, o Magnus Carlsen quer trocar esse bispo forte da Ruy Lopes, que é o bispo de Casas Claras, e aqui B4 pelo Karyakin, depois de cavalo C6, cavalo D5. O Karyakin deu um jeito de evitar aí a troca do bispo de Casas Claras, mas aqui a partida continua então com cavalo aqui em D4 e cavalo aqui em G5, indo para cima do bispo, e depois de bispo toma em D5 e toma em D5, o Karyakin ficou com um bispo mal aí na posição, né? Ele vai ter que perder alguns tempos aí, manobrar esse bispo, porque, enfim, claro, esse peão aqui ele é muito bom, porque ele fica segurando casas avançadas, mas, de certa forma, esse bispo aqui fica com uma atividade reduzida. Vamos ver como é que continua aqui a partida. Cavalo em D7, abrindo um ataque descoberto aqui sobre o cavalo, cavalo em E4 e agora F5, Magnus Carlsen, uma vez anulado aqui o ataque das brancas, o desenvolvimento das brancas, toma a iniciativa com o lance F5, atacando aí o cavalo. Cavalo volta para D2 e agora F4. A posição vai ficando perigosa. O Magnus Carlsen vai expandindo bastante aí na ala do rei. C3 atacando o cavalo, cavalo em F5 e cavalo E4. O Karyakin não fica passivo não. Ele também vai melhorando as suas peças, expulsa o cavalo do adversário, centraliza o próprio cavalo. Agora dama E8. Impedindo aqui a entrada das brancas em H5. E agora continua-se com o bispo aqui em B3. Ele dá apoio aqui para A4 e também fica mais flexível na posição. A partida continua agora com dama G6 e agora o lance F3. Afinal de contas, as pretas têm uma série de ameaças aqui com o lance F3, cavalo H4, muita pressão nas colunas F e na coluna G. Então F3 dá uma ajudinha aí para parar o peão, também permite aqui a dama defender depois aqui em G2, então um lance defensivo importante aí pelo Karyakin. Bispo H4 e agora A4, o lance que o Karyakin preparou. Cavalo em F6 pelo Magnus Carlsen, trazendo mais peças aí para a ala do rei, também agora pressionando em D5, dama E2 e agora A5 pelo Magnus Carlsen. E esse lance é muito bom, ele visa abrir a coluna A aí,
Então, uma vez que esse bispo está atrapalhando aqui a conexão das torres, as pretas podem tentar trocar as torres, abrir a coluna e dominar a coluna A. Interessante aqui essa visão do Magnus Carlsen jogando nas duas alas, o que é muito difícil da gente ver acontecer numa partida. Aqui o Karjakin continuou com A, toma B5 e agora o Magnus Carlsen briga pela coluna A com A, toma em B4. Bispo D2 conectando as torres e depois de B toma em C3, bispo toma em C3, o cavalo ganha, aqui ele desvia esse bispo e o cavalo ganha uma importante casa. Aqui em E3, um cavalo bastante forte, né? O cavalo na sexta horizontal, ele vale tanto quanto uma torre, é uma peça muito forte. Fica fazendo pressão aqui na torre, fica fazendo pressão aqui em G2, né? A dama vai ter que ficar defendendo. A torre está atacada, a torre de F aqui em C1, numa ótima coluna, mas depois de torre toma em A1, desviando aqui a torre para a coluna A, torre toma em A1 e o lance dama E8. E agora o Magnus Carlsen fez o seguinte, ele já conquistou uma excelente casa para o cavalo em E3, ele devolve aí a coluna A, mas ganha bastante atividade e agora o Magnus Carlsen vai para cima desses peões que estão fracos aqui na posição. A partida segue agora com o bispo C4, defendendo o peão de B5 e aqui rei H8. O Magnus Carlsen poderia capturar, mas ele prefere jogar com rei H8 para não ficar com o cavalo cravado, aí com peça cravada, né? Existem dois ataques aqui em D5, os dois cavalos estão atacando em D5 e agora sim ele está ameaçando capturar e o Sergei Karjakin tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele se desespera e elimina um dos ofensores aqui de D5 com o cavalo, toma aqui em F6, bispo toma em F6 e agora a torre aqui jogando em A3. A partida continuou agora com um lance muito bacana aqui do Magnus Carlsen, porque as brancas em algum momento vão pressionar aqui em E3, né? Esse bispo vai poder vir para D2 e vai pressionar aqui em E3, ou fazendo o cavalo sair daí, ou realmente eliminando aí esse cavalo de E3, né? Então o Magnus Carlsen vai para uma ideia muito bacana aqui, lembrando que é uma partida rápida também e permite esse tipo de situação. E ele vai para o lance E4, propondo aqui a troca dos bispos, portanto. A partida segue com D, toma em E4, e aqui então o Magnus Carlsen entregou um peão, mas depois de bispo toma C3, torre toma C3, esse cavalo aqui vai ficar aí por um bom tempo. Agora as brancas não tem mais o bispo de casas escuras, né? E não tem uma maneira fácil de você tirar esse cavalo daí de E3, é um cavalo monstro aí em E3. O Magnus Carlsen continua agora aqui com dama em E5, centralizando a dama, fazendo um ataque na torre e também segurando aqui a casa de A1. Depois de torre C1, torre aqui em A8, então, jogado pelo Magnus Carlsen. É muito difícil de você jogar uma posição dessa de brancas, né? As pretas estão vindo com tudo, tem o domínio mais uma vez da coluna A, tem um cavalo poderoso e apesar do Magnus Carlsen estar com um peão a menos aqui, é mais fácil jogar uma posição dessa de negras. E outro aspecto interessante, o Magnus Carlsen aqui, para variar, está com muito tempo no relógio, está com 10 minutos, se eu não me engano, e o Karjakin já aqui com 2 minutos ou um pouco menos. Então, a gente vê assim, como o Magnus Carlsen sabe jogar, né, partida rápida, ele fica bem no tempo, faz ameaças, cria situações, os adversários não vão conseguir para ter que achar lance para segurar a bronca contra o Magnus Carlsen, tem que perder muito tempo, né, e acaba ficando mal aí no relógio, em algum momento acaba fazendo uma besteira, mas por enquanto tá equilibrado, né, é só um pouco mais difícil de jogar mesmo de brancas aqui. H3, H6, os lances profiláticos aí para ninguém levar checkmate de fileira do fundo, rei H2, dama aqui em D4, dama aqui em E1 e agora dama B2, olha só, ameaçando de cara já checkmate aqui em G2. As brancas têm que defender, o Karjakin defende então com o bispo aqui em F1 e agora torre A2, né? Um lance que intimida, né? Uma posição bem intimidadora aqui pelo Magnus Carlsen e jogando rápido aqui, diga-se de passagem. O Karjakin já com pouco tempo no relógio, tem que tentar encontrar uma defesa aqui nessa posição e ele, enfim, com segundos no relógio, o tempo quase caindo, faz o lance torre toma C7, buscando algum tipo de contra-ataque, mas depois de torre A1, simplesmente, o Magnus Carlsen abandona essa partida, né? Porque aí não tem mais realmente o que vai jogar aqui. Torre C8 cheque e rei H7, né? A dama aqui está atacada. O bispo está atacado duas vezes, pelo cavalo e pelo espeto da torre aqui em F1, né? Esse rei aí também daqui a pouco vai acabar levando checkmate, né? Então, no mínimo, as pretas estão ganhando muito material já numa posição como essa, né? Vai fazer o que aqui? Vai jogar dama onde? Dama aqui em C3, por exemplo?
Dama aqui em C3, bom, tá caindo em F1 com cheque, né? O cavalo toma em F1 com cheque com sequência de checkmate. Né? Então não dá esse tipo de continuação. Dá até para trocar aqui em C3, ó, torre toma, dama toma, cavalo toma aqui, a rei G1, cavalo, G3 cheque. E aí depois de, enfim, tanto faz, rei F2 ou rei H2, vai vir torre F1 ou torre H1, dando checkmate. Tá? Esse rei aí não vai ter para onde ir. O cavalo ele segura casas importantes aqui como E2, F1 e H1, tá? Então só para exemplificar, rei F2, torre F1 seria checkmate, tá? Então depois de torre A1 realmente a posição é destruidora já aqui para o Magnus Carlsen. O Karyakin se afobou com muito pouco tempo no relógio, né? Se desesperou e foi para esse lance desesperado de torre toma C7. Aqui torre B1 segura um pouco mais, não dando tempo, né, das negras capturarem aqui em G2. Atacando a dama, depois de dama C2, torre C1. Fica atacando a dama aí, né? Dama B2, torre B1. Até que as pretas iam ter que buscar uma outra estratégia, jogando com dama F6, enfim, apesar das pretas estarem melhores aqui, esse cavalo aqui mais uma vez é um cavalo monstro, você segura mais a partida, né? Mas o Karyakin se desesperou, foi para a torre toma C7 e depois de torre A1, então. Vitória do Magnus Carlsen num importante momento aí do tie-break, né? As duas primeiras partidas foram empatadas. A terceira partida, então, vitória do Magnus Carlsen. E agora o Karyakin tem aí a obrigação de vencer a próxima partida se ele quiser empatar o match e continuar, tá? Aí a regra diz que depois desse tie-break, se das 4 partidas terminarem no empate, o match terminar empatado, aí vão para a partida de Blitz, tá? E mais uma série de partidas de Blitz, até que então, se também essa série de partidas de Blitz terminar no empate, vai para a partida lá de Armageddon, aonde eu sempre me confundo com essa palavra. Armageddon, vamos tentar lembrar, vai. Aonde as pretas jogam com mais tempo no relógio, mas elas têm a obrigação de vencer. Faz sentido isso? Faz sentido isso? As pretas têm mais tempo no relógio, então as brancas jogam com menos tempo, mas a vantagem do empate é das brancas. Então as pretas têm a obrigação de vencer. Esse é o Armageddon, tá? Então não tem jeito, um dos dois vai ser campeão mundial, tá? Não dá pra ficar postergando aí a coisa. Mas agora, com essa vitória do Magnus Carlsen, o Karyakin tá na obrigação então de vencer a próxima partida para tentar empatar o match e continuar com chances aí de brigar pelo título, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. A gente continua então com a saga aí dos campeões do mundo de Labor do Nea Magnus Carlsen, com mais partidas aqui do tie-break entre Magnus Carlsen e Karyakin de 2016. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!